Em 1987, as condições das estradas de Minas Gerais eram bem precárias e o número de acidentes era muito alto. No mês de julho, um terrível acidente envolvendo 2 ônibus tirou muitas vidas e entrou para a história como um dos maiores acidentes rodoviários do país. Salve meus parceiros, firme, beleza galera? Bom, esses dias atrás eu fiz um react sobre rachas nas ruas do Brasil nos anos 80 e eu fiquei me perguntando qual teria sido o maior acidente terrestre em rodovias do nosso país. Então eu fiz uma busca, encontrei algumas matérias, alguns vídeos que a gente vai deixar linkado aí no primeiro comentário para vocês, como a gente sempre deixa nas referências. E olha, vou te falar que esse acidente é impressionante. O maior acidente rodoviário foi com um ônibus desse tipo aí que tá aparecendo na tela, da empresa Transnazaré. E vamos contar para vocês tudo nos mínimos detalhes. Fica com a gente aí. Fernandão, roda a vinheta. Galera, acidentes de trânsito são muito comuns no Brasil e não é de hoje. Ano após ano, o país vai acumulando índices extremamente elevados de acidentes de trânsito, tá? Só em 2022 foram registrados 64.447 acidentes nas rodovias federais do país. Só nas federais, sem contar as estaduais e as municipais. A média apurada é de 7 acidentes com vítimas a cada 10 quilômetros de rodovia. De acordo com a Confederação Nacional de Transporte, só em 2022, 5.432 pessoas perderam a vida em acidentes rodoviários. E teve um acidente que marcou muito minha vida. E assim, ó, às vezes eu olho pra minha vida, olho pra trás e eu tiro algumas ideias pra fazer vídeos do que a gente acabou vivendo, né? O nosso passado, a nossa história acaba sendo uma trilha que a gente pode coletar várias histórias pra poder entender melhor. E é legal trazer ela aqui pra vocês. Quando eu era moleque, eu fui fazer uma viagem e foi uma viagem de 3 ou 4 dias, agora não me recordo para onde foi, mas eu me lembro que quando eu cheguei em Montemor, um posto de gasolina que era perto da minha casa, ele estava fechado e eu nunca havia visto aquele posto fechado, porque ele funcionava 24 horas e o posto estava fechado, tudo apagado, e aí, mas fui pra casa e aí o meu vizinho, ele me avisou, né, o meu vizinho Eduardo Lisboa, o famoso Dudu, um abraço pra você, Dudu, e ele me avisou, falou assim, cara, você sabia que os caras do posto morreram? Quase todo mundo? Mano, e aí eu fiquei sabendo que 5 caras desse posto, funcionários, saíram do plantão, pegaram um carro, eles iam até uma casa de facilidades, né, onde as moças vendem o corpo e troca... vendem serviços adultos, de entretenimento adultos em troca de um dinheiro. E na rodovia eles bateram de frente com um caminhão e faleceu todo mundo. Todo mundo perdeu a vida, o posto ficou sem funcionários. Isso mexeu muito com a minha cabeça e aí eu comecei a procurar isso daí. Eu falei, pô, vamos ver se a gente resgata essa história. Não achamos essa história porque realmente não teve muitos registros. Talvez em um jornal aqui ou outro, mas a gente não conseguiu encontrar na internet. Mas aí a gente vai contar essa, né? Bom, essa história que a gente vai contar hoje pra vocês é sobre o acidente envolvendo 2 ônibus no final dos anos 80, tá? E aí a gente precisa voltar pros anos 80 para entender o contexto e o que era andar de carro nos anos 80. Cinto era praticamente inexistente, assim, para as pessoas usarem. Nessa época, pessoal, a legislação de trânsito era bem mais branda do que hoje e a fiscalização era ainda menor. Tá? Mas bem menor. As condições das rodovias brasileiras eram bastante precárias, embora fosse obrigatório desde 1984 o uso do cinto de segurança, mas era raro quem usava isso daí. E os carros mais antigos, eles tinham uma ferragem muito forte, que a hora que batia o carro, boa parte do impacto era transferido para o passageiro que fazia o cara. Tinha cara que o carro batia, ele voava de dentro do carro para fora, assim, quebrava o vidro a 3, 4 metros. Além disso, era muito comum serem encontradas pessoas dirigindo sem habilitação, com veículos sem documentação e em condições completamente inadequadas. Mas eu falo inadequadas mesmo. Pneus carecas, só no arame, sem o pneu, problemas no freio, carro sem vidro ou com portas que não fechavam. Tudo isso podia ser encontrado com bastante facilidade nas rodovias brasileiras. Galera, ainda hoje encontram-se carros nessa condição? Sim, mas eu tô falando que naquela época era assim, era muito, tá? Era quase uma regra o carro tá irregular
irregular, tá? E é nesse contexto de imprudência e precariedade que se passa a história que nós vamos contar aqui para vocês. Considerado por muitos historiadores como o maior acidente já registrado no Brasil, acidente rodoviário, essa tragédia aconteceu no dia 26 de julho de 1987 e provocou muitas vítimas fatais. Costumo falar que não é tanto tragédia, né? É mais um negócio provocado por vários fatores errados aí que vocês vão conseguir entender. A história é a seguinte: na cidade de Moeda, em Minas Gerais, estava acontecendo uma festa tradicional, a festa de Nossa Senhora de Santana, tá? Essa festa, galera, é bastante tradicional e atrai muitas pessoas, principalmente romeiros, que são devotos dessa santa aí. Marcada por muita bebida, comida típica, shows musicais, procissões, missas e sorteios, a festa é um grande atrativo na região. É daquelas festas tradicionais mineiras maravilhosas que a gente está acostumado a ver por aí com tradição católica. Era bastante comum os moradores de outras cidades de Minas Gerais fretarem ônibus para irem até Moeda participar dessa festa, enfim, fazer seus votos ali na comemoração para Santana, tá? Naquele ano de 1987, um grupo de moradores do bairro Barreiros, em Belo Horizonte, fretou um ônibus e viajou até Moeda para aproveitar a festa de Nossa Senhora de Santana. Os romeiros, eles fretaram o ônibus da empresa Transnazaré e desde o fretamento já começaram as irregularidades, tá? Para vocês terem uma noção. Primeiro que o veículo fretado era um veículo de ônibus urbano que não poderia fazer o transporte de passageiros de uma cidade para outra, o famoso circular poeirinha. Além disso, ele levava um número maior de passageiros do que o previsto. Tinha ali 40 lugares e os caras levavam 64 pessoas. E tinha como motorista, o motorista que foi no dia, era um homem que estava de folga. E ele não era acostumado a dirigir aquele tipo de veículo. E ele também nunca tinha feito aquela rota. Na época não tinha Google Maps, não tinha Waze, tá? Inclusive, né, ele não estava acostumado a fazer aquela rota porque simplesmente a empresa de transporte Transnazaré não fazia. Ela era uma empresa que fazia ali o perímetro urbano. E ela já estava inclusive com vários problemas, quase quebrando. Bom, de acordo com testemunhas, o motorista ficou na festa, bebeu o dia inteiro, chapou de goró e chegou a ser visto até cambaleando pelo local, sem condição nem de andar. Nessas condições, era quase inevitável que algo não desse certo, né? E foi justamente o que aconteceu. A união de um veículo inadequado, com motorista alcoolizado, sem conhecer a rota, com um ônibus lotado, acabou provocando um acidente terrível. No retorno para casa, o ônibus da Transnazaré sofreu um terrível acidente na BR-040, a 30 quilômetros da capital mineira, Belo Horizonte. Na época, a estrada que liga Belo Horizonte a Moeda tinha apenas uma pista simples, com pontos com muitas curvas, subidas e descidas, o que tornava o lugar extremamente perigoso. Dirigir ali exigia bastante atenção e habilidade, e inclusive também prudência até do quanto você iria acelerar ali. No momento do acidente, o veículo da Transnazaré estava em um trecho da pista que era um retão, mas ele trafegava pela contramão. Então, assim, era uma pista só, ele foi para contramão e começou a andar na contramão e acabou colidindo com o ônibus da empresa Transmuniz do Rio de Janeiro. O ônibus da Transmuniz levava 30 passageiros que tinham ido à festa dos Anos Dourados na cidade de Diamantina. Segundo a polícia, o veículo da Transnazaré bateu de frente com o da Transmuniz e foi uma batida pesada, horrível. O ônibus da Transmuniz entrou 7 metros dentro do ônibus Transnazaré, o que tornou quase impossível sobreviver ao impacto e até achar as vítimas dentro dos ônibus. O acidente deixou 68 vítimas fatais e entrou para a história como um dos mais terríveis acidentes rodoviários do Brasil ocorrido em nossas rodovias. Além do passageiro dos dois ônibus, outros carros se envolveram também. Um Voyage acabou batendo na traseira do ônibus da Transnazaré e os 3 passageiros que estavam nele também perderam a vida. De acordo com a investigação feita durante um tempo ali, o motorista da Transnazaré estava alcoolizado e dirigia a 102 km por hora. E cara, o nível de álcool no sangue do motorista era um negócio impressionante, que levaria qualquer pessoa como alcoólico. Depois do acidente, os parentes das vítimas começaram a peregrinar por hospitais em busca de notícias de seus familiares. Muitas vítimas foram veladas na igreja do bairro de Barreiros e a tristeza tomou conta de quem acompanhava o velório
porque eles eram tudo do mesmo bairro ali e era muita gente do mesmo local. Os bancos da igreja foram tomados por caixões com corpos de homens, mulheres e crianças, e o local foi tomado pela dor de quem perdeu seus entes queridos nesse terrível acidente, que, como eu falei, foi a confluência de vários fatores errados que as pessoas faziam no trânsito. Na época, uma investigação apontou que a barra de direção do ônibus Transnazaré estava quebrado, mas ninguém quis assumir a responsabilidade pelo que aconteceu. E, na verdade, o fator com maior responsabilidade na consequência, né, maior responsabilidade no que aconteceu, foi o fator da embriaguez do volante do motorista, tá? E realmente teve problema na barra, mas a quantidade de álcool que o motorista ingeriu foi um negócio absurdo. A Transnazaré já tinha sido autuada 205 vezes por trafegar em rodovias sem autorização ou por fazer o uso de veículos em condições inadequadas. Quer dizer, também a empresa, olha como é que as coisas vão se... pedaços de coisas erradas vão se juntando até acontecer uma coisa muito fatal. Isso é muito Brasil, né? Então a empresa já tinha 205 autuações, estava funcionando ainda e ia fazer uma viagem de uma cidade para outra, tá? E assim, como eu disse para vocês, a única pessoa que acabou sendo efetivamente apontada como responsável foi o motorista de ônibus de Transnazaré, que tinha tomado os goró e estava muito louco. Ele também perdeu a vida no acidente. De acordo com o IML, né, Instituto Médico Legal, ele estava bastante embriagado mesmo. Como eu disse para vocês acima, eu vou trazer aqui o número. Ó. Seu sangue estava com 1,7 decigramas de álcool, quando o permitido é apenas 0,6, tá? Decigramas. Então ele estava 2 vezes mais, até 3 vezes mais do que é o permitido. A esposa do motorista, no entanto, discorda da acusação e lamenta que tenha ficado apenas sobre seu esposo a culpa pelo acidente. E morto não fala, né? Então ficou a culpa em cima dele e já era. Entre os mortos, um foi apontado como culpado pelo acidente. Newton Belotti, o motorista do ônibus que estava na contramão. O laudo da perícia médica declara que ele estava embriagado. O sangue estava com teor alcoólico mais de 2 vezes acima do permitido. Mas a mulher do motorista, mãe de 3 filhas, não se conforma com a acusação. Foi uma acusação muito dura, ele não merecia ele era um herói. Não sei, não tem palavra, nós não aceitamos de jeito nenhum. Os sobreviventes ficaram para sempre marcados com as lembranças do acidente que tirou tantas vidas, interrompendo sonhos e colocando fim ao momento que deveria ter sido apenas de diversão e alegria. Quem lembra desse acidente aí, por favor, já coloca nos comentários, tá? A polícia e os bombeiros chegaram a dar entrevista para a Rede Globo e que eles reforçam a impotência que eles ficaram por não conseguir tirar as pessoas de dentro das ferragens. Aí testemunhas também que estavam ali no momento e acabaram vendo isso. O registro da Transnazaré, né, a aviação que era dona do busão, chegou a ser cassado por 2 meses para verificação das condições dos veículos da empresa que prestava serviço ali. Mas depois a empresa voltou a rodar, sendo suspensa novamente no dia 1º de março de 1989. A Transnazaré acabou tendo sua licença cassada definitivamente em julho de 1989 e a empresa chegou a pedir falência antes do processo do acidente ser totalmente concluído, que demorou alguns anos, né, porque tinha perícia, um monte de coisa, uma série de investigações. Mas esse foi o acidente mais pesado que a gente achou aí para contar para vocês e que teve o maior número de vítimas. E se você conhece outro, de repente passou batido na gente, coloca aí nos comentários. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se possível, ajuda a gente no Apoia-se, tá, galera? A partir de R$12 você já tem conteúdos exclusivos e se virarem membros do canal, a gente tem conteúdo exclusivo para vocês também, tá? Toda sexta-feira tá saindo um conteúdo exclusivo para vocês aí aproveitarem esse fato de ser membros do nosso canal e ajudar a gente a produzir, independente da monetização que a gente tem nos vídeos, que é a principal remuneração nossa. E se possível, ajuda no Pix também, que a gente tá aí. E só antes de ir embora, eu deixo sugestionado para você um vídeo interessantíssimo aqui, que é a tragédia do Grande Circo norte-americano, que a gente tem um vídeo aqui contando também detalhes dessa história. Fui, até mais, valeu!